Feche seus olhos um minutinho, eu quero agradecer a Ele por essa oportunidade. Pai, como não te agradecer, como não te dar toda a honra, toda a glória, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem do Senhor. Porque se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, eu não estaria aqui. Obrigada, Jesus, pela vida de cada uma dessas mulheres. Obrigada por tudo que o Senhor quer derramar aqui nessa tarde. Obrigada pela tua palavra que vai ser ministrada e por cada inspiração que o Senhor nos deu. Eu peço em nome de Jesus que o novo do Senhor seja derramado sobre a vida das minhas irmãs e que elas saiam daqui empoderadas, fortalecidas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, boa tarde, paz seja convosco. Que alegria, que honra estar aqui, ministrar algo de Deus para vocês. Queria agradecer a pastora Regina, queria agradecer a Pamela, a pastora Natália, a família Tonezé, que são amigos íntimos nossos, né, como família sacerdotal. Eu conheço muito mais eles pelo testemunho deles do que pelas próprias palavras que eu já ouvi da boca deles. Porque eu sou nova, eu não tenho tantos anos de vida, tanta experiência, né? Mas eu tenho a pastora Safira, que é a minha sogra, e ela fala muito bem dessa família, ela fala assim, e tudo que ela fala me inspira bastante. Quando eles me convidaram para estar aqui, eu falei, mas é naquela igreja, aquela família? Ah, pode deixar que eu vou, com certeza. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Essa é a nossa primeira conferência de mães, e eu fiquei muito feliz, pastora Regina, porque nos dias de hoje, a gente tem, muitas igrejas têm se movido muito pelas tendências, né? Pelas modinhas. E nada contra conferências de mulheres, nada contra conferências, enfim, do sexo feminino, mas eu estava assim esperando por uma conferência de mães, porque eu acho que ser mãe é um chamado, é um ministério. E pouco a gente fala sobre maternidade, sobre como educar os nossos filhos à luz da Bíblia. E eu também sou mãe. Eu queria pedir... já colocaram a foto da minha família? Aquele ali é o meu bonitão, Vinícius. O meu carequinha. Aquela ali é a Olívia, ela tem 1 aninho. Minha primeira filha, e um presente de Deus para a gente. Quem aqui, todas aqui são mães ou tem alguém, quem não é mãe e está na conferência? Legal, ótimo. E quem é mãe sabe que ter um filho é maravilhoso, a gente aprende muito, todos os dias. E eu sou muito feliz de ser mãe da Olívia, graças a Deus ela é uma bebê anjo, né? Aquela que dorme das 10 da noite às 8 da manhã direto, aleluia, glória a Deus. E a Olívia, a gente tem os netinhos, né, da pastora Safira, e chega na casa dela, e graças a Deus, os outros netinhos são bem ativos, assim. Tem o Isaac e a Isabela, que são filhos da pastora Damares, minha cunhada, e agora tem o Davi, que é o filho do Jonatas, da Tauana. E a Olívia, ela é bem quietinha, assim, né? Ela chega e fala, filha, senta, ela senta, e ela fica. E eu, filha, vamos comer? Comer. Vamos agora brincar? Brincar. E ela faz tudo que a gente fala. E os outros netinhos correndo para lá e para cá, e puxa ela de lá, e fala, pode puxar mesmo, porque ela tem que entrar no ritmo da família, não pode ficar muito parada, não. Mas ela é muito tranquila. E eu acho que Deus, ele dá para a gente aquilo que a gente precisa, né? Deus, ele nunca erra. Quando ele te deu um filho, ele te deu porque você precisava daquele filho, daquele jeito. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu não parei por aqui não, viu, irmãs? Quero ter mais, quero ter uns 2, 3. Vamos ver como que vai aí essa história. Mas vamos para a nossa palavra. Eu quero falar hoje sobre algo muito, muito importante com vocês. E apesar de ser nova, eu tenho 24 anos, eu acabei de me formar em pedagogia, eu acho que eu sou o meio termo, né, entre a geração mais velha e a geração mais nova. Então, eu vou falar desse assunto não só como quem observa essa geração, mas como quem é parte também dessa geração.
Eu vou falar sobre os efeitos da tecnologia nos relacionamentos. Porque a gente tem visto que as tecnologias, elas têm trazido alguns dilemas, né, nas famílias e nas escolas, né, falando da área da educação, nas faculdades de educação, a gente fala bastante, nossa, como que a gente vai fazer para incluir a tecnologia na sala de aula e como que a gente vai fazer para a tecnologia não substituir os professores daqui a alguns anos, porque tudo está caminhando para isso. Daqui a pouco a gente não vai precisar de professor, daqui a pouco a gente não vai precisar de ir no supermercado, a gente faz a nossa compra ali, eles já entregam na nossa casa. Falando nisso, já está ficando assim, né? Tem alguns supermercados que já fazem isso. Então, o que é isso? E como que as tecnologias elas estão afetando os relacionamentos? Qual que é a importância da gente falar sobre esse assunto? E eu queria começar dizendo isso, que a educação dos nossos filhos, irmãs, não é da televisão. A educação dos nossos filhos não é da internet. Não é da escola. Por mais que a gente fale, não, a escola tem o dever de educar o meu filho. Não, não é responsabilidade deles. Eles podem passar conteúdos, mas é nossa responsabilidade. Sabe de quem que não é responsabilidade também a educação dos filhos? Dos avós. Né? Não é. A educação é minha responsabilidade de mãe. É claro que os nossos pais, eles podem cooperar com a educação dos nossos filhos, mas não é responsabilidade deles. E muitas vezes a gente fica justificando, mas a minha vida é corrida, mas porque na época da minha mãe não era assim, ela podia ficar em casa, ela podia cuidar, e hoje eu preciso trabalhar, eu preciso investir na minha carreira. E não é isso. Repita aí para a irmã que está do seu lado, princípios não mudam. E o princípio da maternidade é bíblico. Ser mãe é uma missão. E a gente precisa tratar isso com mais responsabilidade. Porque quando a gente entende isso, a gente para de justificar, a gente encontra hora na nossa agenda para priorizar os nossos filhos. E o que a gente já sabe, né? Eu trouxe para vocês alguns dados do que as tecnologias têm feito com os relacionamentos. Olha só, as tecnologias, elas avançaram muito nas últimas décadas. E a gente sabe isso porque, por exemplo, na minha infância, a internet era aquela discada, né? A gente precisava tentar discar e aí caía, a gente gravava o trabalho da escola num pendrive, no disquete. Eu acredito, né, na época da minha mãe, nem internet tinha. Quantas aqui na sua infância não tinham internet? Olha só. Então, é algo muito recente, que avançou. E vocês nem são tão velhas assim, vocês são novas. Pensem assim, avançou tanto que em menos de 20 anos, a internet ela invadiu a nossa realidade, né? O celular, antes, ele servia para quê? Para atender o telefone, né? Antes, eu estou dizendo assim, poucos anos atrás também, porque não é algo muito antigo. E hoje a gente faz tudo. A gente paga a conta, a gente manda mensagem, a gente assiste pregação, a gente ouve música, a gente faz de tudo no celular. Não precisa mais de telefone. Eu, por exemplo, não tenho telefone fixo na minha casa, porque o celular ele já supre, não é? Então, as informações elas demoravam muito para chegar. Hoje em dia é tudo muito rápido. Hoje, a internet ela ocupa grande parte da vida das pessoas. Tem um estudo de 2015, ele mostra que quase 2 bilhões de pessoas usam as mídias sociais frequentemente. Só o Facebook, né, que eu acho que é o que todo mundo aqui conhece bastante, ele tem uma média de 1,5 bilhão de usuários no mundo. Ou seja, 1 a cada 5 pessoas usam o Facebook. Nos Estados Unidos, 74% dos adultos online que ficam nas redes sociais usam Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, YouTube, todos os dias. 74% dos adultos usam redes sociais todos os dias. Então, peraí. A gente
né, veio aqui para essa conferência para falar de mães, a gente quer falar de como proteger o meu filho das redes sociais, da internet, mas tem uma coisa interessante aí, uma curiosidade. Não são só nossos filhos que estão nas redes sociais. A gente está, se não igual, mais do que eles, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque o uso excessivo da internet, irmãs, ela tem causado problemas no nosso desenvolvimento. Vocês já viram aquelas pessoas que têm dificuldade de memorizar as coisas? Aquelas pessoas, sabe? A tia da minha tia, o amigo que mora lá no interior, não é a gente não, tá? Que tem dificuldade de memorizar, que fala, o que eu comi ontem à noite mesmo? Esqueci. Vai ter um compromisso, tem uma conferência semana que vem. Tem, que horas que é mesmo? Dificuldade de concentração, de planejamento, é uma deficiência motora. E que as tecnologias, elas têm grande parte, grande responsabilidade nisso. Outra coisa que o uso excessivo da internet tem causado, o aumento do índice de obesidade, não é? Quando a gente não precisa ir no banco mais para pagar uma conta, eu vou ficar na minha casa, no meu sofazinho, na minha cama, é só dar uma clicada ali, eu faço tudo. Então, o índice de obesidade, por conta do uso excessivo de internet, por conta do uso excessivo das tecnologias, também tem aumentado muito nos últimos anos. E, então, assim, quer dizer, então, que as tecnologias foram uma péssima ideia. O que vocês acham? Foi uma péssima ideia ter criado as tecnologias? Não. As tecnologias são deliciosas. Só quem tem acesso ao Instagram, né, vê como que é gostoso. A gente vê lá a foto da nossa amiga que está viajando. Aí você fala, nossa, ela está em Paris. Ai, que vontade de estar lá também. Né? Ou a gente vê a foto do prato do almoço da tia que mora lá na outra cidade. Você fala, ai, que gostoso. E aí, geralmente, tem o restaurante que ela foi, né? E você fala, ai, que delícia. É muito bom, é gostoso, é delicioso. Quando eu estava, há 2 anos, né, eu estava grávida da minha filha, uma das coisas que eu tinha muito medo era do parto. Eu falava, meu Deus, como que vai sair um ser humano dentro de mim? A minha mãe ainda falava, filha, quando eu tive você foi tão difícil, eu fiquei 1 dia e 1 noite no hospital, e eu apertava a campainha para o médico vir, e aí ele vinha e colocava aquele remédio que dava dor, o sorinho, e voltava, e eu fiquei lá gemendo, sofrendo, e aí você nasceu de cesárea. Eu falei, poxa mãe, mas por que não fez a cesárea? Não, porque eu queria o normal. Eu falo, Senhor. Então, quando eu estava me preparando, eu tinha muito medo, eu falava, meu Deus, vai ser muito complicado. Mas graças às tecnologias, a gente entra lá no YouTube e vê parto humanizado, parto natural. Ai, que fácil que é, né? Consegui ter o meu parto humanizado, natural? Não consegui. Mas eu, pelo menos, fiquei mais tranquila na hora do parto. De tanto assistir vídeo do YouTube. Eu estava, acho que, mais preparada do que uma senhora que estava ali parindo também, mas que nunca tinha acesso, nunca teve acesso ao YouTube, porque eu já sabia que o processo de trabalho de parto tem 3 fases. Eu falei, agora eu estou na primeira fase. E aí chegou na segunda fase, que começou a doer aqui as costas, eu falei, agora é a segunda fase. Aí quando a médica falou, e agora? Você já quer aquela analgesiazinha que vai te dar um relaxamento? Eu falei, já, porque agora eu já sei que eu estou na 3ª fase. Isso tudo eu aprendi aonde? No YouTube. Olha só. Então, as tecnologias, elas foram bênção para a nossa geração. Qual que é o problema, então, delas? E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje é quando a gente perde o controle do uso e elas passam a nos dominar. Isso é muito perigoso. E como que a tecnologia ela pode dominar a gente? Porque a gente pode achar que tem toda a autorregulação do mundo. Para falar, não, eu preciso limpar a casa, então eu vou acordar às 7 da manhã, no sábado, e 7h30 eu vou começar a limpar a casa. Mas aí você acorda e recebe 5 mensagens no WhatsApp. Você vai conseguir começar a limpar a casa às 7h30? Se vocês conseguirem, por favor, vamos conversar no final do culto, que eu quero pegar umas dicas.
Porque é muito difícil. Ou a gente tira, fala assim, não, eu vou acordar, eu não vou pegar meu celular, ou a gente se rende. E aí a tecnologia ela passa a nos dominar. E isso é muito perigoso. Nos dias de hoje, a gente tem visto que elas têm dominado o nosso tempo e elas têm dominado também a nossa forma de pensar. E isso é muito sério. A gente passou agora por uma fase de política, né, um momento decisivo do nosso país, as eleições, final do ano passado, e foi muito interessante como que as pessoas elas têm dificuldade, nós temos dificuldade, de formar uma opinião com base naquilo que a gente acredita. Mas a gente tende muito facilmente a se posicionar quando a gente vê que todo mundo está fazendo aquilo. Quando a gente vê que todo mundo está votando nele, eu vou votar nele também. Todo mundo fala usando esse argumento político, eu vou usar esse argumento político também. As tecnologias elas têm dominado a nossa forma de pensar e as nossas decisões. Isso é muito perigoso. Quando a gente deixa que elas ditem as regras da nossa vida pessoal, é uma coisa, já é perigoso, não é? Quando eu não consigo controlar o meu tempo de WhatsApp, o meu tempo de rede social. Agora, quando as tecnologias começam a dominar a nossa família, aí é perigoso. E é sobre esse ponto que eu vou querer falar com vocês e trazendo um pouquinho do que eu tenho aprendido na questão da infância, né? Então, vamos falar um pouquinho do que a infância ela é carregada. O que é a infância e como que eu, como mãe, eu posso ajudar o meu filho, ou o meu neto, ou alguém, uma criança próxima de mim, a viver nesses dias. Muitos pais, né, a gente tem bebê, e aí é interessante, eu estava percebendo uma coisa. Junto com os bebês, muitas amigas minhas tiveram bebê ultimamente, e aí, junto com a bebê, eles adotavam mais alguns membros para a família. Então, assim, tive o bebê, é como se tivesse mais 3 membros. Eu vou falar o nome de alguns para vocês. Galinha Pintadinha, Peppa Pig, né? Tem criança que conhece mais o mestre André do que o próprio pai, né? Não é verdade? Eu conheço um menininho que chama o papai de mestre André. Eu falo, misericórdia. Por quê, gente? Porque eles estão ali, ó, horas e horas, o tempo todo, recebendo aquela informação. E o papel de coordenar, de orientar o meu filho nesse tipo de exposição que ele está tendo, é meu. Quando que a gente faz com que a Galinha Pintadinha, o mestre André façam parte da nossa família? Quando eu estou cansada, e aí eu falo, não, é mais fácil eu colocar meu filho em frente à TV, e aí eu vou fazer minhas coisas, ao invés de brincar com ele. Na mesa do jantar, no restaurante, não é? A criança não quer parar quieta. E quem é mãe sabe como é bom e como é raro quando a gente consegue, depois que tem o primeiro filho, sentar e comer uma refeição assim, ó, em paz, né? Nossa, depois de acho que 8 meses da Olivia, que foi quando ela parou de mamar em mim, eu sentei para jantar um dia, eu falava, meu Deus, que saudade desse momento, só eu e o prato, e mais ninguém. Que saudade poder assim, ó, esticar os meus braços sem ter uma bebê aqui, ó, tendo que carregar ela o tempo todo. E aí a tecnologia ela vem para seduzir a gente nesse momento. Não, então coloca o seu filho aqui e aí você vai comer em paz. Não é? Não é mais fácil? Ao invés de corrigir, ao invés de passar vergonha no restaurante, é muito melhor. E na fase dos 8 até os 12 anos, mais ou menos, a criança ela começa a desenvolver mais o raciocínio lógico, né? A necessidade de se sentir útil fazendo as coisas. E aí, com isso, vem os porquês. Mãe, mas por que disso? Por que a galinha bota um ovo redondinho? E por que a galinha bota o ovo durinho? Como que cabe tanto ovo? E aí tem muitos pais que acham que nessa fase, porque o filho ele já está conseguindo entender algumas coisas que quando ele era bebê ele não entendia, ele já tem maturidade para lidar com as tecnologias, que ele já é capaz de decidir o que ele quer assistir, de ter uma rede social, de ter um celular. Ué, mas se meu filho tem capacidade de comer sozinho,
de se arrumar, de tomar banho. Por que ele não vai ter capacidade, né, de ter um celular? Claro que vai. Raciocínio lógico. Para ele é sim, sim, não, não. E como que eu vou criar, então, o meu filho, a minha filha, nesse mundo, não deixando ele cair nessas armadilhas? O que a gente pode fazer, irmãs? Me ajudem. Para fazer os nossos filhos cooperarem com a sua própria educação e como que eu vou cooperar com a educação do meu filho nesses dias. E aí, ninguém melhor. Hoje eu trouxe a minha mãe e eu trouxe algumas amigas que são muito especialistas em assuntos de primeira infância, adolescência. E hoje agora nessa hora eu queria convidar a minha amiga muito especial para falar sobre isso com a gente. Cadê ela? Cadê ela, Nath? Arro? Cadê ela? Ela não estava lá? Não? Ai, meu Deus. Irmãs, vocês me perdoem? Posso ir ali rapidinho? Chamar a Rô? Eu acho que ela estava passando meio mal. Acho que foi isso. Só um minutinho, tá bom? Se der para soltar uma musiquinha, mas é 2 minutos. Som. Oi. Oxe. Boa tarde. Boa tarde. Queria me apresentar para vocês. Meu nome é Rotina. Uma honra estar aqui. Sou amiga de anos da pastora Carol. Obrigada, pastora Regina. Que prazer estar aqui. Que honra, pastora Regina. Oh, que mulher de Deus, tremenda. Oh, aleluia. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que Carol pediu para eu compartilhar. Bom, eu sou muito séria, sabe? Sou muito séria, sou lá do Recife. Tem alguém do Recife aí? Oh, coisa boa! Vamos comer pirão junto, aleluia! Oh, coisa boa. Sou lá do Recife. Sou uma senhora muito respeitosa. Tenho 15 filhos. Você sabe que lá no Recife a gente gosta de ter filho, né? Lá no Nordeste a gente gosta de ter filho, a gente gosta de embuchar, porque tem que povoar a terra, né não? Quem aqui tem 10 filhos também? Oh, é pouca gente, mas vamos lá. Então, eu sou uma pessoa muito organizada e eu queria falar sobre isso com vocês. Sou muito planejada. Eu amo ser amiga que tem filho educado, sabe? Não gosto de amiga que tem filho mal educado. Que não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para fazer nada. Mas é uma falta de limite. Poxa vida, criança precisa ter limite. Desde os primeiros dias de vida, precisa ter hora para dormir, é hora para soneca, é hora para comer, é hora toda hora para ter uma programação. Vamos falar disso hoje, porque Carol falou que tinha muita mãe aqui tendo dificuldade com criança. Então vamos lá, eu tive 15, né? Acho que eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então assim, criança tem que ter programação sem exceções, até ela entender e se acostumar. Nessa fase da infância, a criança ela funciona muito por repetição. Repita comigo, repetição. Mas consultar, repetição. Isso, agora ficou bonito, né, irmã? Ficou igualzinho, né? Repetição. Porque quando você fala ré, tem uma força, sabe? Quando a gente fala o repetição, tem mais intensidade. Então, é por isso que eu queria que vocês repetissem. E quando acontece uma mudança de rotina? Porque a criança gosta de rotina. Não é que ela gosta. Nenhuma criança gosta de rotina. Mas a rotina ela é importante. Por quê? Porque quando uma criança entende que depois que ela toma banho é hora de dormir, ela sabe o que vai acontecer. Ela não precisa ficar te perguntando, te aperreando. E ela vai dormir tranquilamente. Agora, se a criança... gente, pensa você, quando você está numa viagem e seu marido fala, são 10 horas para a gente chegar lá. Aí você está com fome, já passou 4 horas de viagem.
E o marido fala, vamos direto, não vamos parar não. Nós vamos direto, porque direto a gente chega mais rápido. E aí você não fica com aquela ansiedade? Nossa, que hora que vai chegar? Como que vai ser? Criança é 10 vezes pior. Se eles não sabem o que vai acontecer daqui 15 minutos, pronto. Aí eles ficam aperreados. Aí eles querem correr, aí eles querem extravasar. Então a gente precisa de rotina. Quando uma criança, desde os primeiros dias de vida, ela começa a ter limites, o sim, o não, ela assimila um padrão de comportamento. Porque quando muda o padrão, às vezes, né, a gente está no culto. Eu, por exemplo, né, eu tenho lá na minha cidade, nós temos uma igreja, nós somos pastores. E o que acontece? O culto acaba tarde, porque o mover, né, o manto acontece, aí acaba tarde o culto. O que nós faz com o filho? Precisa dormir tarde, sai da rotina. Porque durante a semana, geralmente ele vai dormir umas 9h30, já bota as criançadas, os bichinhos, tudo lá para dormir 9h30. Então, quando acaba o culto tarde, sai da rotina. Mas eles já estão acostumados. Fala aí, acostumados. Porque o costume, ele vai gerando um padrão. E é quando sai da rotina, não muda. O organismo já se acostumou. Então, tem gente que me pergunta, a Carol falou, Carol, fala sobre isso. Então, quer dizer que o meu filho não pode assistir YouTube, ele não pode assistir vídeo, ele não pode ter o tempinho dele livre lá para assistir o que ele quer. Não é que ele não pode, irmã. Até deve. Sabe, Carol, eu vou contar uma coisa. Carol está lá embaixo. Carol tem uma mania. Vou falar para vocês, preciso falar. Quer ensinar para a Olivia o inglês, o francês e o espanhol. Eu falo, é muito para a cabeça da bichinha, coitada. E logo cedo, não tem um aninho de vida. Não, já tem um aninho e pouco. E um aninho e pouco, e ela já coloca, é música em espanhol, sabe, é música em francês, é vida em alemão. Fala, bichinha, vai morrer intoxicada. É muita língua, não fala nem direito português, vai falar. Mas, enfim, eu acho que ela está certa, sabe? Não julgo, não. Acho que hoje em dia a gente tem que investir na educação dos nossos filhos. Mas, por que eu estou falando isso? Porque o YouTube, ele é uma bênção quando tem um foco educativo, certo? Concordam comigo? Quando eu estou querendo ali, ó, que o meu filho aprenda um idioma, ou quando eu quero ensinar o por favor, o obrigada, o respeito aos mais velhos. Hoje em dia tem muito vídeo bom nessas coisas, irmã. Tem muito bom. Tem um canal do YouTube infantil que eu vou indicar para você, chama Cocomelon. Mas é bom demais. Ensina a criança a falar, por favor, obrigada. E ainda em língua de sinais. Olha que coisa chique. Oh, glória. Porque ainda fala o inglês, o português e a língua de sinais. Ó, trilingue. Trilingue? É poliglota. Certo? Então, é bom, quando tem esse foco educativo. Mas tem que fazer parte da rotina. Não dá para pegar a criança e falar, mamãe, quer assistir a Peppa Pig? Aí você pega e fala, assiste, meu filho, mas deixa a mamãe em paz, deixa eu cozinhar o feijão. Não, tem que entrar na rotina. Se não entrar, a criança ela vai ficar perdida, o sistema neurológico dela vai ficar totalmente descoordenado. E ela não entende qual é o objetivo daquilo. Agora, quando tem um foco, repita, foco, aí funciona, certo? A criança que ela é deixada à mercê das tecnologias e até de brinquedos, viu? Não é porque seu filho não assiste YouTube, mas se ele fica ali sozinho, brincando, horas e horas, isso também é perigoso, sem interação com adulto ou com outras crianças, ele tende a ter dificuldade de resolver conflito. Vixe, é claro que vai ter dificuldade. Se eu não me relaciono com outra pessoa, como que eu vou aprender a me relacionar? Não é? Como que eu vou aprender a entender o limite do ser humano? Quando que uma pessoa precisa de um tempo, quando que uma pessoa precisa de ajuda. Então, criança que fica à mercê das tecnologias, dos vídeos, de brinquedos, por muito tempo, tem sérias dificuldades de resolver conflito, de se relacionar, de criar. Porque o brincar
é uma arma importante e poderosa de aprendizado para as crianças. O brincar com os pais ainda aumenta o vínculo afetivo do seu filho, aumenta o nível de segurança dele. Sabe aquelas crianças que são muito inseguras? Sabe aqueles adultos, a gente que tem medo de tudo, que tem medo de escuro, medo de ficar sozinho, e tem medo de viajar, e tem medo de falar com as pessoas. Uma insegurança grande. Isso provavelmente foi estabelecido na infância. E não é porque seu filho não fala que ele não tem habilidade cognitiva de aprender alguns comportamentos. A fala é só uma parte, mas o bebê ele é que nem uma esponjinha. E tem muitos estudos que provam que até o 3º ano de vida de uma criança, ela aprende muito mais, ela faz conexões neurais que permitem que ela aprenda sobre coisas de diversos tipos, muito mais do que um adulto. Quando a gente passou dos 3 anos, ó, já caiu, viu? Já caiu. Porque até o 3º ano, a cabecinha da criança está assim, ó. Está uma esponjinha. Ela pega aqui, ó, encostou, já aprendeu. Viu, já pegou. Ah, mas ele não falou nada, não aprendeu, nem viu. Vou fingir aqui, ó, que está tudo certo. Eu vou discutir com meu marido, porque esse cabra está me dando trabalho. Meu filho não vai entender nada, porque não fala. Ah, entende, viu, irmã? Entende muito. E aí, quando cresce, o Espírito Santo dá revelação para o seu filho, e aí ele volta lá no 1º ano de vida e lembra daquela cena perigosa. Por que que isso acontece? Já ouviu um testemunho assim? Eu já ouvi. Uma pastora me contou que ela estava numa sessão de ministração e de cura. E aí, ela voltou, ela teve uma imagem dela na infância, bebê, num cantinho da casa, e o pai batia na mãe. E a mãe gritava. E aí ela perguntou para a mãe, depois, né, já era adulta, ela falou, mãe, como que era na minha infância? Ela falava, nossa, a gente brigava demais. Teve um dia que o seu pai veio para cima de mim, e ele veio com tudo, e eu precisei gritar por ajuda. E olha só, ela nem falava ainda, menos de 1 aninho. Então volta, porque a criança bebezinha, ela é uma esponja, ela assimila tudo que está acontecendo ao redor dela. Então é importante, como pais, a gente brincar com o nosso filho. E não é difícil, não, irmã. É só sentar no chão, é só fazer carinha para ele, carinha e boca, né? É só pegar um bichinho e fazer um fantoche. É só pegar uns grãozinhos de feijão, é claro que com cuidado, né? Mas pega uns grãozinhos de feijão e pega uma colherzinha e joga num copinho e sacode, e deixa ele assimilar o barulho que está fazendo aquele copinho. Tem tanta possibilidade. E hoje, com as tecnologias no YouTube, tem tanta ideia legal que dá para a gente fazer. Só que a gente, muitas vezes, prefere subestimar. A gente fala, não, bichinho não sabe. Mas sabe, viu? Isso vai aumentar o nível de segurança emocional. Vai crescer um adulto seguro, convicto, um líder. E é isso que Deus tem para o meu filho, para o seu filho, irmã. Deus quer que seu filho seja levantado como um líder para essa geração. Um líder que vai mudar a realidade do nosso mundo. A gente precisa de homens e mulheres assim. Além da falta de interação, que deixar o filho à mercê, né, proporciona, um senso de insatisfação enorme acontece. O YouTube na mão de uma criança promove uma quantidade absurda de estímulos para o cérebro, gerando uma sensação de insaciedade. Por quê? Porque quando acaba um vídeo, o que acontece? Já começa o outro. Então, foram feitos estudos e provaram que essa geração de crianças, adolescentes, que ficam muitas horas em frente ao YouTube, eles têm um nível de insaciedade, insatisfação, de intolerância muito grande. Por quê? Porque acabou um vídeo, como assim não vai começar o outro? Tem que começar. Como assim? Falou não para mim? Preciso fazer o que eu quero. É na minha hora, do meu jeito. Eu dou limite. A criança, ela fica numa posição passiva.
Ela não tem ação, ela só recebe, só recebe. E não é que ela só engorda não, viu? É porque meu filho não faz exercício, fica assistindo muito vídeo, não quer fazer exercício e está virando um bichinho gordo. Não é só isso não. Ele fica passivo para desenvolver habilidades aqui, ó, de concentração, de planejamento, de criatividade, e aí vai. Fora os comportamentos agressivos, né? Os desenhos violentos que vão reproduzindo um monte de comportamento agressivo. Falta de limites. Os primeiros limites que a criança recebe são os que ela vai aprender e levar para a vida toda como valor. Se você acha que a criança é muito bichinha, muito pequena para receber um não, para receber um tapinha aqui de vez em quando, bichinho, vai chorar, vai doer. Saiba que esse limite ali pode estabelecer um comportamento, um valor que ele vai levar para a vida inteira, até quando ele é adulto. Como assim? Vamos trazer para a prática para ficar um pouquinho mais fácil. Quando a gente está lá na mesa, e aí a criança não quer comer, difícil para comer, e você fala, bichinho, tu vai comer agora, e vai comer, tudo esse pratinho, tudo. Não é assim que nós fala? Né, irmã? Assim que nós fala. Lá no Nordeste a gente é cabra macho. E tu vai comer tudo esse pratinho. Eu não quero ver um grãozinho de arroz aqui. E ele fala, não. Não, não. E aí você fala, oh meu Deus. Então come esse chocolate logo, vá. E pelo menos come alguma coisa, vai, para de me encher. Não é assim? Não, né? Não, só lá no interior, né? A casa da minha tia. O que acontece ali? A criança está assimilando, para ela vai ser um valor. Qual que é o valor que está sendo construído ali? Vamos entender isso. É o valor de que eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero fazer. Se eu falar não, mesmo que seja por uma autoridade da minha vida, ela não tem poder sobre mim, porque eu faço. Eu falo não. E ela me dá o que eu quero. Que ela quer o chocolate. Ela pede o ate. E você fala, não, é a comida. Não, mas então come esse chocolate logo. Criou um valor aí. Fora o valor do respeito, né? Não? Quando bate na cara do tio, oh meu Deus. Aí a gente vai lá e dá risada. Espertinho, né? É espertinho demais. Oh, meu bichinho, não faz isso. Não bate na cara do seu tio. Você acabou de reforçar um comportamento agressivo. Quando você ri, quando você dá risada, a criança olha e fala assim, ela gostou. Achou legal. Bom. Mesmo que numa próxima vez ela não repita, aquilo internalizou, virou um valor e aí acabou. Aquilo, ela pode até não fazer de uma próxima vez, mas que ela vai sentir, saber que aquilo lá é legal, ela vai. Então, isso é muito perigoso. O perigo da liberdade e a imaturidade. Uma criança mais velha ou até um adolescente, apesar de ter capacidade de fazer coisas que quando era bebê, ele não era capaz, como, por exemplo, ajudar em casa. Agora, né, um adolescente, ele já pode ajudar em casa, um pré-adolescente, uma criança de 8, 9 anos, já dá para ajudar na limpeza, fazer uma comida, ligar para alguém, enfim. Ele não tem maturidade para administrar o uso de tecnologias. Pense, irmã, se é prazeroso para mim, se é prazeroso para você, nós adultos, e nós nem sabemos lidar direito e dar limite para o nosso tempo, quem dirá para os nossos filhos? A rede virtual é repleta de informações das mais variadas. Uma vez uma pedagoga, amiga minha, me disse, sabe, estava lendo um estudo que mostrou que uma criança que fica mais de 4, 5 horas por dia em frente a um vídeo do YouTube, ela é similar a uma criança solta num deserto. Ou seja, aquilo que está passando na cabeça, no subconsciente dela, é muito similar ao que passa na cabeça de uma criança num deserto. Porque ela está à mercê de tudo. Ela está à mercê da tempestade, ela está à mercê da temperatura, que varia demais, a noite está muito frio e de dia muito quente. Ela está à mercê de morrer, de ser atacada. E é isso mesmo.
O nosso filho pode morrer muito mais sentado numa cadeira, num sofá, assistindo um vídeo, do que no meio da rua brincando. Porque mata os valores, mata o caráter, mata aquilo que Deus quer usar para fazer dele e dela homem e mulher de Deus. É muito perigoso, irmãs. Essa imaturidade emocional, ela precisa ser entendida por nós adultos. A gente precisa ter noção do que é uma imaturidade, do que o nosso filho tem capacidade para assimilar ou não. Ele está correndo muitos riscos. Eu sei que ontem vocês tiveram aqui uma palestra sobre isso, né? Perigos online. E a gente sabe o quanto são variados os perigos online, os riscos que nossos filhos podem ter frente à televisão, à internet. Então, eu não vou me aprofundar nisso, mas eu queria deixar algumas dicas práticas aqui para vocês. Vamos lá. Na hora que ele precisa ser corrigido, o que eu faço, mãe? Oh, meu Deus, bichinho. Não dá o chocolate, não. Não passa a mão na cabeça. Na hora que precisa ser corrigido, ele precisa ser corrigido. Corrija. Anota aí. Corrija. E fala com sotaque que tem mais intensidade, tá? Eu vou dar essa dica, porque lá em casa funciona. Meus 15 filhos, dá muito certo. Então, eu não posso fingir que passou. Não posso deixar despercebido. Lembra de uma coisa também. O modelo que eu vou dar para o meu filho, o exemplo, fala muito mais do que as minhas palavras. Viu? Não adianta eu falar, não é para comer, não é para assistir vídeo na hora de comer, mas eu estou lá com meu celular, ligado, conectado. Não, não, não. Nosso exemplo é o melhor professor dos nossos filhos. Brinque com seus filhos. Olhe nos olhos deles. Beije, abrace. Pode amassar os bichinhos, não faz mal, não. Salmos 2, né? Davi fala lá, beije o filho. O beijo, o carinho, o afeto faz muita diferença. Faça perguntas para o seu filho sobre como resolver problema. Tem mãe que fala tudo para o filho. O filho está com fome, ele aponta para a banana e ele fala, mamãe, a banana que você quer, bichinho, eu vou pegar para tu. Mas deixa o bichinho pensar, deixa o bichinho falar. Tem que ensinar desde como fazer para não deixar o papel higiênico no banheiro acabar, até como a gente vai fazer para ajudar a reparar um dano de um objeto, de um amiguinho na escola, que foi quebrado sem querer. Às vezes o bichinho chega na escola e fala, ô mãe, lá na escola, a dona me brigou comigo. Fala, mas o que aconteceu, filho? Conta pra mim. Ô mãe, eu tava brincando, eu chutei o brinquedo do meu amigo, quebrou tudinho. E aí a dona fala, ô filho, você vai ter que comprar um novo pro seu amiguinho. E aí fala, mãe, o que eu vou fazer? Aí a mãe já mais do que prontamente já fala, é muito fácil. Você vai lá, você pede desculpa, a gente compra um presente para ele. O bichinho não teve nem tempo de pensar. Ele não teve nem tempo de raciocinar. O que essa atitude causou na vida do meu amigo? Por que eu preciso reparar esse dano? E o que eu vou fazer para reparar? Essas perguntinhas são simples, são bobinhas para a gente, mas são muito importantes para uma criança. Ela precisa ser forçada a pensar em como resolver conflito. Faz pergunta para ele. Fala, e agora, meu filho, o que a gente vai fazer? Vamos pensar. O que você acha? Aí ele pode te dar uma ideia muito maluca, né? Pode falar, mãe, a gente vai lá no banco, eu sei que você tem muito dinheiro, a gente saca um dinheirão grandão e vamos dar o quê? Um carrinho para ele. Aquele de automático. Aí você fala, meu Deus, 3 mil reais, aquele carrinho não dá. Mas pelo menos deixa o seu filho pensar. E dá uma chance dele se arriscar. Porque assim ele está desenvolvendo o raciocínio. Ele está crescendo, amadurecendo. Outra dica que eu quero deixar para vocês. Faça combinado com o seu filho. Antes de sair de casa, não é? Mas funciona. E depois, quando estiver lá no evento, você fala, tu lembra que nós conversamos em casa? Bichinho. Minha mãe olhava para mim assim, levantava a sobrancelha, eu já entendia tudo. Então, precisa ter esses sinais, precisa ter combinado. Diga não para o seu filho, mas diga sim também.
sabe? Quando for possível. Tem mãe também que só fala não. E olha, misericórdia. Só fala não, e não pode isso, não pode aquilo. Fala sim quando der. Mãe, eu posso ficar 20 minutinhos a mais acordada? Filho, geralmente a gente segue uma rotina, mas hoje eu vou abrir essa exceção. De vez em quando precisa ter uma recompensa, porque o bichinho não é robô. O bichinho vai também achar que a vida é um tédio o tempo todo. Tem que ter sabedoria. E em nome de Jesus, que Deus dê sabedoria para a gente, porque não é fácil. Mas se a gente buscar princípios básicos, a gente vai acertar muito mais do que errar. Amém? Então é isso que eu queria falar. Eu queria só ler com vocês Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 ao 21, que resume basicamente tudo isso que a gente falou aqui. Isso tudo aqui que a gente falou está na Bíblia, olha lá, vamos ver. Do versículo 18 até o 21. Diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Vocês percebem que tem uma rotina aí? Tá certo? Na hora de dormir, na hora de andar, na hora de sentar. Então a Bíblia, ela ensina que tudo tem hora, tudo tem um momento. E como pai, como mãe, eu preciso ensinar o meu filho nesses momentos, nos mais simples da vida. Escreva-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou, que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos teus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Amém? Aleluia. Queremos filhos abençoados, não é não? Eu tenho uns 15 bichinhos lá, um é levita, o outro já é pregador do evangelho. Uma bênção, sabe? Mas lá em casa é tudo na hora, é tudo dentro de um limite. Por isso que minha mãe, ela me ensinou isso tão bem que quis botar esse nome em mim, Rotina. Eu sou muito feliz de ter esse nome. Então, mas podem me chamar de Rô, ok? Ok? É muito prazer estar com vocês. E eu já vou chamar a pastora Carol, mas muito obrigada, pastora Regina. Prazer, pastora Natália, que alegria falar com vocês. Eu vou chamar a Carol. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Oh, glória a Deus, hein? Eu falei que as minhas amigas, elas vieram para somar com vocês. Eu estava ali embaixo tomando um lanchinho, que gostoso, né? Ok, obrigada. É isso aí, irmãs. Muitas, né? Aqui eu sei que são mães também de filhos adolescentes. E eu chamei minhas amigas para falar com vocês sobre a infância, mas também sobre a adolescência, porque a gente sabe que na infância é muito mais fácil eu construir uma base do que na adolescência, não é não? Mas eu falei, não, vamos falar sobre a adolescência também. É claro que é um capítulo mais curto, a gente vai só pincelar alguns pontos que são importantes, mas eu queria falar disso com vocês. E eu queria fazer primeiro uma pergunta aqui. Quem é mãe de adolescente? A partir dos 10, 11 anos. Oh, Deus abençoe, viu, irmãs? Deus abençoe muito, unção dobrada, bênção. Como foi a construção da base dos seus filhos? Pensa aí um pouquinho. Como que foi essa questão dos valores, da rotina? Como que foi a questão de incutir a palavra, né? Aquilo que é de Deus no coração deles? Se não foi bem estabelecida, não fica triste, não se desespere, não ache que acabou, porque dá para a gente reparar. É claro que não é como uma criança, porque uma base bem construída, a gente vê pela construção de uma casa. Quando a gente constrói uma casa com uma base bem sólida, essa casa ela vai dar pouquíssimos problemas com os anos. Mas se não for muito bem construída, logo vai começar a ter rachadura, vai começar a dar algumas trincas. Mas dá para reparar, não dá? Dá para a gente consertar.
E com o Espírito Santo, essa é a nossa esperança, né? Jesus deixou o Espírito Santo, que é o nosso mestre, ele nos ensina, ele nos inspira, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis a Deus. Ele ora aquilo que a gente não consegue orar. Tem como reparar. Olha só, presta atenção, nessa fase da adolescência, começa a surgir algumas coisinhas características dos adolescentes. A necessidade dele ser alguém. Um adolescente, ele tem um instinto, ele tem essa necessidade, isso faz parte do desenvolvimento dele, não é que ele quer ser chato, não é que ele quer... Mas ele tem a necessidade de ser alguém relevante no grupo de amigos que ele se envolve, na comunidade que ele se envolve. E quando isso não é conquistado, né, eles se frustram. Eles têm necessidade de ser popular, né, a necessidade de todo mundo olhar e falar, nossa, que menino, que menina, quero ser que nem ele. Muitas vezes ele quer mostrar que o que ele diz é importante, que ele sabe o que ele quer, que ele tem opinião e que ele pode mandar na própria vida. Só que eles acham que eles são grandes, né? O suficiente para ter esses bens de consumo, como um celular, uma roupa, um tênis de marca, mas eles ainda se sentem pequenos para conquistar esses bens, não é? Por isso que a adolescência é uma fase muito difícil. Eu lembro da minha adolescência, porque não faz muito tempo, né? Faz uns 10 anos, 15 anos que eu passei pela adolescência. E eu lembro que foi uma fase muito conturbada. Eu chorava, eu não sabia porque eu estava chorando. Eu digo que a adolescência é uma TPM, né? Uma TPM, porque a gente chora e não sabe por quê, a gente sente medo e não sabe dizer por quê, a gente quer, mas a gente tem medo de fracassar. Então, eles têm essa sensação e isso faz parte da maturidade, do desenvolvimento de maturidade deles. Só que na adolescência, a gente não deve querer que os nossos filhos demorem para crescer e também a gente não pode tratar eles como adultos. Não é nem chamar o seu filho de meu bebê, né? Tem muita mãe, meu bebezinho, já tem 15 anos. É meu bebê, bebezão. Não. Mas também a gente precisa entender que eles não são maduros o suficiente. Eles precisam de um equilíbrio entre a afirmação de que eles já são um pouco mais velhos e adultos, eles precisam ter responsabilidade, mas eles precisam também ter a noção, a realidade de que eles não estão aptos a administrar emoções, relações, tão bem como um adulto precisaria. E eu não estou dizendo que adulto tem também não, viu? Tem muito adulto que é um adolescente de 50 anos, não é não? Pois é verdade, é triste, mas é verdade. E como que a gente vai fazer para passar dessa fase, para amadurecer, para crescer? Então, para isso, nada melhor. Eu falei para ela que vai ser bem breve, bem rápido, o nosso tempo é curto, mas eu queria chamar a minha outra amiga, que provavelmente ficou lá comendo o lanchinho, porque, pastor, aquele lanchinho é bom, viu? Oxe, aquele lanchinho é gostoso. Então, eu vou chamar a minha segunda amiga, gente. Eu espero que vocês recebam ela com muito amor, muito carinho. Ela veio lá de Curitiba para falar com vocês. E eu tenho certeza que ela vai ajudar a gente bastante nesse assunto. É bem rapidinho, mas ela é muito tímida. Mas tratem ela com bastante, sabe? Acho que vai ajudar. Só um minutinho. O nome dela é Mia, tá bom? Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome podem me chamar de Mia, mas meu nome é Autonomia, tá bom? Eu queria falar com vocês de algo muito sério, né? A minha amiga Carol. Carol é uma bênção, não é, gente? Carol é uma bênção e, assim, um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos para o assunto que é importante. Desculpa meu sotaque meio bagunçado, porque eu sou filha de nordestino e moro em Curitiba, então, às vezes, eu misturo um pouquinho, tá bom? E eu cheguei aqui também e acabei misturando um pouquinho o sotaque. Sabe que eu pego muito sotaque, sabe? Então, me perdoem, ok? Eu sou senhora e eu tenho muita experiência na área da educação. Eu vim para trazer para vocês uma luz para aquelas que estão preocupadas com seus filhos, né?
que estão entrando na adolescência. E estão dando muito trabalho, né? Porque adolescente geralmente dá muito trabalho, não é não? Mas precisam de pais maduros, não é? Tem muitos pais que são mais imaturos do que os filhos. Isso não pode ser assim. A gente precisa ajudar os nossos filhos adolescentes a se desenvolver de uma forma saudável, ok? Então, vamos falar um pouquinho de imaturidade. Imaturidade é algo muito comum nessa fase. É uma fase muito delicada. Nem todos têm maturidade para administrar o que vê, o tempo que passa vendo coisas na internet. O adolescente, ele geralmente tem muita dificuldade de, por exemplo, dentro de um quarto, se ele ficar sozinho ali naquele quarto, os hormônios estão à flor da pele, né? Acho que vocês já entenderam o que eu estou falando. É perigoso. É perigoso porque ele está exposto a conteúdos muito nocivos, não só nocivos para o corpo, mas nocivos para o espírito, para a alma, para o raciocínio. E hoje é muito triste, mas existem até muitas crianças que estão viciadas na nossa famosa, nossa não, em nome de Jesus, mas na famosa pornografia. Tem muitas crianças que muito cedo foram expostas ou a um abuso sexual ou a um conteúdo na internet e acabam ficando viciadas na pornografia. E quando chega na adolescência, isso se agrava. Porque a pornografia, ela vicia como a cocaína. Ela vicia como o chocolate. Isso já é cientificamente comprovado. Eu não trouxe dados para vocês, mas isso é real. Isso está muito próximo da nossa realidade, mais do que a gente imagina. Eu não vou perguntar para não expor vocês, claro, mas quantas aqui não conhecem alguém ou não foram vítimas do vício em pornografia? Ou não sofreram um abuso sexual na infância por um tio, por um parente próximo, por um amigo? Isso é muito real. O adolescente não tem essa maturidade de entrar num quarto, não adianta. Entrou num quarto, não dá para fechar a porta com o adolescente, não dá. A gente precisa ser maduro. Nós, como pais, nós temos autoridade e obrigação. Você pode repetir comigo? Autoridade, obrigação. De limitar o consumo de coisas, do tempo e do lugar em que eles têm acesso às tecnologias ou a qualquer tipo de risco, às companhias. Então, eu preciso sim, é meu papel, dar o limite, saber que horas vai, que horas volta, com quem está, o que está falando. Falta de responsabilidade. Adolescentes, eles precisam ser confiados a testes de autonomia. Ah, gente, a autonomia é uma bênção. Quando a gente percebe que o nosso filho ele está querendo ser um pouco mais suficiente, independente, sabe? A gente precisa deixar ele sentir que ele tem responsabilidade. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer fazer por ele, porque a gente sabe que com certeza ele vai errar. Com certeza, se ele ligar no banco para mim, ele não vai saber exatamente o que eu quero. E aí a pessoa que atendê-lo vai pedir para que ele passe alguns dados que só eu sei. É óbvio que isso vai acontecer. Mas eu preciso expor o meu filho a riscos de autonomia. Se ele não for incentivado a isso, se eu não lançar desafios e deixar o meu filho correr riscos, resolver problemas sozinho, se responsabilizar por tarefas de casa, entender que ele também é parte da família, né? Porque tem muitos filhos que são hóspedes de luxo na casa das minhas irmãs. Não é não? Tem a comida assim das melhores e quando acorda daqui 5 minutos tem a cama arrumada. Ai, que delícia, né? Ai, como eu queria que fosse assim na minha casa. Que todo mundo arrumasse minha cama. Quando eu era solteira, adoraria que a minha mãe fizesse a comida para mim, arrumasse minha cama, escolhesse minha roupa. Mas não, tive que fazer sozinha. E se eu não tivesse feito, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, é importante que os nossos filhos tenham esses desafios. Ele precisa entender que ele tem direitos na família, mas ele tem deveres.
Outra coisa que adolescente precisa, a gente tem que tomar esse cuidado, de tempo. Tempo para conversar, tempo para abrir o coração, tempo para ouvir e perceber que os pais não são perfeitos. Porque quando é criança, até uns 8, 9 anos, eles olham para a gente como super-heróis, não é? A gente não falha, a gente é imbatível. Eu vou chamar meu pai e minha mãe. Mas depois que eles crescem, eles percebem que a mamãe é muito medrosa, que o papai é muito folgadinho, que a vovó é muito chata, né? Eles começam a perceber. E o que a gente faz? A gente precisa mostrar que a gente é perfeito? Não, de jeito nenhum. Eu preciso falar, olha, filho, é verdade, a mamãe errou. E se preciso, pedir perdão, porque se a gente precisa ser perdoado, a palavra de Deus nos diz isso, se a gente precisa ser perdoado, a gente precisa perdoar os nossos irmãos, não é? Então, isso também acontece para os nossos filhos. Isso vai ensinando para os nossos filhos a se relacionar de uma forma saudável. Eu preciso priorizar tempo para conversar com ele. Não dá para a gente esperar que os nossos filhos conversem, abram o coração. Ô filho, como foi na sua escola? E aí ele fale, olha mamãe, estou passando uma dificuldade na minha escola. Olha, quis dar um beijo naquela menina. Se ele não tiver intimidade com você, jamais que ele vai falar isso para você. Que ele está sendo tentado, então, de jeito nenhum. Ele vai falar para os amigos, ele vai falar para qualquer pessoa, menos alguém que represente a autoridade na vida dele. Então, eu preciso criar um canal de comunicação com os meus filhos. Preciso, sim, expor as minhas vulnerabilidades e dar espaços. Que tal, então, colocar lá um dia da família na sua semana, um dia que vocês vão sair, só vocês, em família, para conversar? Que tal? Essa é uma estratégia que na nossa casa tem funcionado. Muitas amigas minhas têm feito isso e tem dado muito certo. No começo eles vão ficar emburrados, mas depois tudo vai para o lugar. O melhor remédio para um adolescente rebelde ou para formar filhos responsáveis, sensíveis, resilientes, é dando Mia para eles. Repete para sua irmã, dá Mia para ele. Da Mia, porque a Mia funciona, viu, pastora Regina? A Mia funciona, ela é amiga. A Carol conta, né? A Carol é uma peça, né? Ela fala que se não fosse eu chegando na adolescência dela, se não fosse eu chegando quando ela capotou a bicicleta sem rodinha, e aí a mãe dela estava insistindo para ela pôr a rodinha, e ela falou, não vou pôr a rodinha, ela tinha uns 9 anos. E eu cheguei nessa fase, né, para orientar a mãe dela. Ela falou, se não fosse você, Mia, minha vida não sei o que seria. Então, convida a Mia para estar na sua casa. Eu não sou a super nani, mas eu gosto muito de falar desse assunto. A palavra de Deus, ela é o melhor guia que vai te orientar, educar os seus filhos. Gente, muito prazer, muito obrigada. Vocês me fizeram sentir muito à vontade aqui. Só não precisava ter batido palma tão forte, porque eu fico meio tímida. Muito obrigada. Graças a Deus. Gente, o que vocês acharam da Rô e da Mia? Gostaram delas? São minhas amigas inseparáveis. A Olivia já chama Rô, Mia. Brincadeira, não chama não, mas ela está aprendendo bastante. Gostaram das dicas? Eu queria, para encerrar, ler com vocês Provérbios 22, 6. É uma palavra de esperança para você que é mãe. A palavra de Deus, ela dá para a gente uma garantia de que os nossos filhos vão dar certo. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Que o Espírito Santo dê sabedoria para você, para mim, porque ensinar princípios não é falar de princípios, é viver princípios, é modelar princípios, é não dar alternativa para os nossos filhos. Sabe aquele negócio? Filho, você quer ser crente? Você quer ir na igreja comigo hoje? Ou você quer descansar? Não pode dar opção.
Se você quer que seu filho seja um homem ou uma mulher firme em Deus, não dê opção para ele. Vai porque é bom para você, vai porque eu vou, vai porque Deus tem coisas preciosas para a sua vida, vai porque Deus quer te ensinar a ser um homem guerreiro, uma mulher de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.